Olá, caros alunos do curso de farmacologia, eu sou o professor Danilo e nessa oportunidade nós iremos falar a respeito da farmacoterapia do diabetes mellitus. Então, diabetes é uma síndrome metabólica, para a qual então estão disponíveis medicamentos que são administrados pela via parenteral, dentre a qual então se destaca a via subcutânea, e também antidiabéticos orais, que são auto-administrados pelo paciente no controle então da glicemia, visando também normalizar outros parâmetros metabólicos. Nós falaremos então nessa aula sobre os antidiabéticos orais. E em uma próxima aula nós falaremos a respeito da insulinoterapia. Bom, o diabetes, então, ele é um distúrbio que está relacionado à desregulação da homeostasia da glicose. Tá? Então, a homeostasia da glicose ela é constantemente regulada pela ação de diversos hormônios que atuam para balancear, para normalizar o nível glicêmico. O pâncreas, então, ele é um importante produtor de hormônios responsáveis pelo controle da glicemia. O pâncreas, ele é um órgão glandular que possui tecido tanto endócrino quanto também tecido exócrino. A porção exócrina, então, corresponde à maior parte da massa pancreática, cerca de 99% da massa pancreática é formada de tecido exócrino, tá? E as células que compõem essa parte exócrina são responsáveis pela secreção de bicarbonato e de outras enzimas que vão atuar no processo digestivo, como é o caso então da amilase, das lipases e das proteases. Então, incrustado dentro dessa grande massa de tecido exócrino, existe uma porção endócrina que corresponde a aproximadamente 1% da massa pancreática. Essa porção endócrina é responsável pela produção de hormônios que são liberados então na circulação sistêmica e tem diversos papéis importantes. Nós vamos destacar aqui as ações desses hormônios na regulação da homeostasia da glicose, na regulação da glicemia. Nós podemos destacar, então, a insulina e o glucagon, que de fato são os dois hormônios mais importantes nesse processo. Também participa dessa regulação a somatostatina e o peptídeo pancreático. Vamos dar uma olhada agora na anatomia funcional do pâncreas. Então, a anatomia fisiológica de uma ilhota de Langerhans. O pâncreas, pessoal, ele é formado por dois tipos principais de células. Os ácinos, que são responsáveis, então, pela secreção de suco digestivo, e as ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans são responsáveis, então, dentre outras funções, pela produção de hormônios. E elas são formadas, então, por diferentes tipos celulares. Podemos, então, destacar as células delta, produtoras de somatostatina, as células alfa, produtoras de glucagon, as células beta, produtoras de insulina e amilina, e as células PP, produtoras de peptídeo pancreático. Aí nós podemos observar, então, a anatomia fisiológica dessas células nessa figura que eu coloquei para vocês aqui no slide. Bom, o organismo precisa manter, pessoal, a glicemia dentro de uma faixa aceitável. É preciso que esse mecanismo aconteça de maneira bastante precisa, bastante eficaz. Por quê? Porque nós não podemos, então, aceitar uma condição de hipoglicemia e nem de hiperglicemia. Em uma condição de hipoglicemia, ou seja, uma concentração plasmática de glicose abaixo dos valores normais, pode produzir, dentre outros fatores, uma deficiência no suprimento de glicose para as células, que necessitam, então, de glicose para realizar o seu metabolismo. A glicose, então, fornecerá energia para a manutenção dos processos celulares.
Um dos órgãos, então, né, que é afetado, né, por essa glicemia grandemente é o cérebro, né, que consome altas quantidades de glicose por dia. Porém, se essa glicemia também estiver elevada, isso pode trazer sérios prejuízos, porque a hiperglicemia crônica, tá, ela é tóxica para a célula. E ela irá desenvolver, então, uma diversidade de distúrbios metabólicos, tá, que poderá, então, trazer sérias consequências para o indivíduo. Para que isso não aconteça, nenhuma hiperglicemia, então, existem vários hormônios, várias substâncias que vão regular a concentração plasmática de glicose dentro de uma faixa, dentro de um intervalo, tá? Então, nós temos aí que esse equilíbrio, normalmente, mantém os níveis de glicemia dentro de uma faixa de 70 a 120 miligramas por decilitro, tá? De um lado, nós temos a insulina. A insulina é responsável por mediar a captação da glicose plasmática e a sua internalização na célula. Então, a insulina é responsável por estimular a retirada de glicose do plasma e o seu armazenamento na célula, né, que pode acontecer, então, armazenamento na forma de glicogênio, na forma de triglicerídeo, depende da célula que está realizando tal processo. Nós temos também o peptídeo semelhante ao glucagon, chamado então GLP-1, ele também atua diminuindo a glicemia, tá? Ele é capaz então de atuar estimulando a liberação de insulina também. E nós temos a amilina, né, que também é responsável pela diminuição da glicemia. Porém, né, de todos esses hormônios hipoglicemiantes que nós citamos, de fato, a insulina é o mais importante dele, tá? E as ações, então, que resultam em diminuição da concentração plasmática de glicose devem-se, em sua totalidade, em sua grande maioria, tá, à ação da insulina. De outro lado, nós temos alguns hormônios, né, algumas substâncias que vão aumentar a glicemia. Então, vão produzir um aumento da concentração plasmática de nutrientes, dentre esses nutrientes, a glicose. Nós temos aí o glucagon, que é produzido nas células alfa pancreáticas. Temos também algumas catecolaminas, como é o caso da adrenalina e da noradrenalina. Então, a adrenalina e a noradrenalina, através do tônus simpático, né, pode inervar algumas regiões do corpo, fazendo então com que a concentração de glicose se eleve. O pâncreas é um órgão mesmo que pode sofrer a ação, né, do tônus simpático, do tônus noradrenérgico, né, e esta ação sobre o pâncreas pode resultar em aumento da glicemia. Temos também a ação dos corticosteroides, né, dos glicocorticoides, como é o caso do cortisol, que é um glicocorticoide endógeno. Não só os hormônios, né, glicocorticoides endógenos, produzem então essa hiperglicemia. Os corticoides exógenos também. Isso é tão verdade que um dos efeitos adversos da farmacoterapia com anti-inflamatórios esteroidais ou corticosteroides é diabetes mellitus, é hiperglicemia, né, porque eles conseguem produzir esse aumento na concentração plasmática de glicose. Temos também o hormônio do crescimento, né, o GH, que aumenta também a glicemia. Como esses hormônios que aumentam a glicemia, né, contrapõem-se ao efeito da insulina, nós falamos que eles fazem oposição às ações da insulina, tá? São hormônios contrarreguladores. E eles são importantes, né, para que não aconteça, então, hipoglicemia. E a insulina é importante para que não aconteça a hiperglicemia. Nós vamos considerar agora as ações hormonais em dois momentos distintos. No período pós-prandial, ou seja, após a alimentação, e no período de jejum. A disponibilidade desses hormônios, bem como as suas ações, serão diferentes, dependendo se o organismo, então, né, tem concentrações grandes ou menores de glicose no plasma.
se ele está no estado de jejum ou se ele está no estado, então, pós-prandial. Então, no estado pós-prandial, a oferta de glicose aumenta através da alimentação, né? Então, a alimentação é uma fonte de carboidratos para o organismo. Só que esses carboidratos presentes nos alimentos precisam ser degradados, precisam sofrer a ação de enzimas, para que eles sejam, então, convertidos em açúcares simples. Os carboidratos complexos da dieta necessitam sofrer a ação de glicosidases, que são enzimas, então, que convertem esses carboidratos complexos em açúcares simples. Podemos citar maltase, isomaltase, sacarase, né, como exemplo, então, de glicosidases. Após, então, a redução desses carboidratos a açúcares simples, eles serão absorvidos. Acompanhe esse processo aí no slide. Então, a etapa 2, os açúcares simples, eles são absorvidos. Então, ser absorvido é ir para a corrente sanguínea, né? Da circulação sistêmica, eles serão distribuídos para o corpo, esses açúcares. Então, parte deles, parte da glicose é captada pelos tecidos, para repor o que foi consumido. Porém, essa glicose presente no plasma, ela também pode entrar à célula beta-pancreática. Quando a glicose, então, presente no plasma, entra na célula beta-pancreática, ela irá sofrer um processo de metabolismo, tá? E o metabolismo da glicose irá gerar fosfato, tá? E a geração de fosfato irá promover uma cascata intracelular lá dentro da célula beta, que culminará com a liberação da insulina, isso no estado pós-prandial. Mas o que acontece, então, após a liberação da insulina? Então, em seguida, a insulina irá desempenhar a sua ação. De que maneira? Estimulando os seus tecidos-alvo, estimulando, então, células que expressam receptores de insulina. Várias células do organismo, vários tecidos podem expressar receptor de insulina. Porém, encontra-se uma maior quantidade de receptores de insulina em alguns tecidos especializados em armazenar glicose. Tá? Nós podemos citar, então, as células musculares, o tecido muscular, os adipócitos e também os hepatócitos. Por quê? Os tecidos responsáveis, então, pelo armazenamento da glicose compreende principalmente o músculo, o fígado e o tecido adiposo. Então, nós podemos observar que cada uma dessas células apresenta receptor de insulina. Após a ativação do seu receptor, a insulina irá estimular essa célula, através de mecanismos que veremos ainda, a aumentar a captação de glicose. No tecido muscular, na célula muscular e no hepatócito, essa glicose será armazenada na forma de glicogênio. Célula muscular, hepatócito, armazena a glicose na forma de glicogênio. Os adipócitos armazenam a glicose principalmente na forma de triglicerídeos, tá? Como nós podemos observar. Bom, nós temos agora um resumo das ações da insulina nos tecidos-alvo. Então, nós vimos que, mediante uma situação onde a glicemia pode estar baixa, então eu tenho baixas concentrações de glicose no plasma, então o pâncreas, a célula beta-pancreática, aumenta a excreção de insulina, tá? E essa insulina, então, irá atuar no fígado, aumentando a síntese de glicogênio, como nós vimos, mas não apenas isso, tá? Além de aumentar a síntese de glicogênio, ela vai inibir dois processos no hepatócito, a glicogenólise e a gliconeogênese. Glicogenólise e gliconeogênese são processos através dos quais a glicose, então, é produzida a partir de outras fontes. Então, na glicogenólise, então, há a quebra do glicogênio hepático, a quebra do glicogênio que está armazenado no fígado e a glicose é liberada. Na gliconeogênese,
a glicose é produzida a partir de outras fontes que não são carboidratos, né, como, por exemplo, ácidos graxos, né, corpos cetônicos. O fato é, tanto a glicogenólise quanto a gliconeogênese aumentam a disponibilidade plasmática de glicose. Ou seja, os dois processos aumentam a glicemia. Então, é por isso que a insulina inibe esses dois processos. Tá? Por quê? Porque a glicemia, então, né, ela está baixa, então a insulina ela foi liberada. Né? Nós temos aí que nos adipócitos há um aumento da captação da glicose e o seu armazenamento na forma de triglicerídeos. Tá? Também a insulina irá promover uma diminuição da liberação de ácidos graxos livres. Né? E no músculo, então, acontece um aumento da síntese do glicogênio. Agora, nós iremos observar as ações hormonais no estado de jejum. Tá? Então, no estado de jejum, é quando, então, eu tenho concentrações plasmáticas de glicose, né, baixa. Né? Então, nesse estado de jejum, a concentração plasmática de glicose diminuiu e, por esse motivo, as células beta-pancreáticas vão diminuir a liberação, vão diminuir a secreção, então, de insulina. Por quê? Porque se está em estado de jejum, não há, então, glicose no plasma para ser armazenada. Neste momento, irá acontecer um aumento na liberação de um outro hormônio, que é o glucagon. Então, as células beta começam a diminuir a produção e a liberação de insulina. E as células alfa do pâncreas começam, então, a liberar quantidades crescentes de glucagon. Porque o glucagon não vai fazer oposição à ação da insulina, o glucagon, então, vai aumentar a glicemia. De que maneira? Estimulando a glicogenólise, né, que é a quebra do glicogênio hepático, e também estimulando a gliconeogênese, produzindo então glicose a partir de fontes que não são carboidratos, na expectativa de que a disponibilidade plasmática de glicose aumente, contrapondo-se à hipoglicemia, né, oferecendo então glicose para a atividade metabólica celular. Vamos agora observar como que acontece o controle celular da liberação de glicose pelas células beta-pancreáticas. Como então que o pâncreas, né, regula essa liberação? É importante, pessoal, nós compreendermos esse processo, porque grandes fármacos, né, grandes classes de fármacos e muito importantes que nós temos disponíveis na terapêutica vão modular esse processo. Então, eu só vou compreender o mecanismo de ação dos secretagogos de insulina quando eu compreendo o mecanismo fisiológico, né, de liberação da insulina. Então, eu quero que vocês observem essa célula que está representando, né, a célula beta-pancreática. Então, percebam que existe, né, um transportador chamado de GLUT2. Esse transportador está, então, representado na cor vermelha. Esse transportador GLUT2, né, ele vai mediar a entrada da glicose na célula beta. Então, a glicose está no sangue, irá entrar na célula beta-pancreática, mediada pelo transportador GLUT2, que é um transportador de glicose. Quando a glicose, então, entra na célula, ela irá sofrer a ação de algumas enzimas, né, que irão metabolizá-la. A metabolização, né, da glicose irá gerar fosfato. Né? Percebam, então, vários P's aí representando fosfatos. O fosfato gerado irá converter o ADP intracelular em ATP, porque era adenosina de fosfato, né? E agora foi convertida em adenosina trifosfato pela adição, então, do fosfato ao ADP. O ATP, pessoal, ele é regulador de um canal, chamado de canal de potássio sensível ao ATP. Então, esse canal apresenta sensibilidade à presença do ATP. Em presença de ATP, o canal de potássio é fechado, bloqueado.
né, isso impede a passagem do potássio através desse canal. Como nós temos uma grande concentração de potássio dentro da célula, né, nós temos mais potássio dentro do que fora da célula, a tendência do potássio seria sair da célula se o canal estivesse aberto. Porém, como o canal não está aberto, a tendência da glicose agora, a tendência de íons potássio será permanecer dentro da célula. Esse aumento da concentração de potássio intracelular irá promover um aumento de densidade de carga positiva. Então, observam que eu tenho então vários camais, né, vários cátions de íons potássio acumulando no interior da célula. Isso vai gerar então despolarização da membrana. A despolarização da membrana, por sua vez, né, irá promover a alteração na conformação de um outro canal, o canal de cálcio modulado por voltagem. Então, percebam que ele está representado aí na cor verde. A despolarização da membrana criou, então, alteração, né, no potencial de membrana, e isso, então, foi capaz de perturbar canais de cálcio voltagem independente. Se ele é voltagem independente, ele depende de voltagem para se abrir. Então, isso aconteceu e o cálcio entra na célula. Quando o cálcio entra na célula beta-pancreática, ele irá promover, pessoal, a fusão das vesículas contendo insulina com a membrana plasmática da célula. Percebam, né, que essas vesículas representadas aí por um conteúdo na cor amarela representam a insulina. Cada vesícula dessa está carregada com grandes quantidades de insulina. O cálcio irá promover, então, né, a translocação, né? Irá promover, então, o movimento dessas vesículas para a membrana plasmática da célula, onde irá acontecer a fusão, vesícula com a membrana, e o conteúdo vesicular será liberado, então, na circulação sistêmica. Então, esse é o processo, então, né, de liberação de insulina por uma célula beta-pancreática influenciada pela concentração de glicose no plasma. Então, se eu tinha grandes concentrações, a glicose entrou. Além disso, pessoal, né, existe também um controle do sistema nervoso autônomo sobre a liberação da glicose. Esse controle acontece através da divisão simpática e da divisão parasimpática. A divisão, então, parasimpática ou colinérgica, né, libera a acetilcolina, e a acetilcolina, né, também estimula a secreção de glicose. Por outro lado, né, nós temos aí a divisão simpática ou adrenérgica, que inibe a liberação da glicose. Então, não sei se vocês lembram naquela aula, naquele slide onde nós falamos a respeito, né, dos hormônios que vão fazer uma ação contrária à ação da glicose. São os hormônios contrarreguladores. Nós até citamos que catecolaminas, como é o caso de adrenalina e nora, fazia a oposição, aumentando a glicemia. Como que elas fazem isso? Aí está um exemplo, né? Diminui a liberação de insulina. Isso promove um aumento da glicemia. Esse mesmo processo que nós vimos no slide anterior pode ser verificado aqui, tá? Eu apenas fiz um resumo, então, daquelas ações para que a gente compreenda algumas etapas, tá? E essas etapas serão moduladas farmacologicamente. Eu só quero chamar a atenção de vocês para o canal de potássio sensível ao ATP. Ele é alvo de fármacos, tá? Então, perceba mais uma vez, que através do transportador de GLUT2, a glicose entrou na célula, foi metabolizada, e o metabolismo aumentou o ATP intracelular. O ATP, por sua vez, foi capaz de fechar o canal. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, né, no canal de potássio sensível ao ATP. Como que ele é formado e como que ele é regulado pela ação de alguns ligantes. Então, no estado, então, de pós-prandial, o canal de potássio, né, vamos voltar ao slide anterior para eu destacar para vocês mais uma vez. Então, no estado pós-prandial, o canal de potássio ele está fechado.
e acontece liberação de insulina. Canal fechado, liberação de insulina. No estado de jejum, acontece um processo oposto. Né? O canal está aberto. Por que ele está aberto? Quem que fecha o canal? Não é o ATP? Né? E de onde veio o ATP? Do metabolismo da glicose. No estado de jejum, eu tenho grandes quantidades de glicose entrando na célula beta? Não, eu não tenho. Então, percebam que o transportador GLUT2 não está operando. Então, eu tenho uma pequena ou uma insignificante entrada de glicose na célula. A ausência do metabolismo da glicose faz com que, intracelularmente, tenha mais ADP, adenosina difosfato, do que adenosina trifosfato, ATP. Em uma condição onde eu tenho pouco ATP, não tem, então, o fechamento do canal e ele permanece aberto. Além disso, o ADP, pessoal, é um ativador do canal. Quando o ADP se liga ao canal de potássio, ele promove a abertura do mesmo. A abertura do canal irá promover uma saída de potássio da célula, influxo de potássio da célula. Essa saída de potássio da célula vai gerar uma corrente hiperpolarizante. Então, a célula está perdendo carga positiva. O meio intracelular, que já era mais negativo do que o meio extracelular, está mais negativo ainda. Por isso que ela está hiperpolarizada. A hiperpolarização impede, então, a geração de potenciais de ação. A hiperpolarização impede a despolarização da membrana. Se a membrana não despolariza, os canais de cálcio não se abrem. E o cálcio não entra e a insulina não é liberada. Então, percebam que em uma condição onde o canal de potássio está aberto, não há liberação de insulina. Tá? Então, eu quero agora encerrar com você esse assunto, tá? Nesse conceito. Tá? Fármacos, as substâncias que vão modular o canal de potássio. O canal de potássio, pessoal, ele é formado por 8 subunidades, então ele é um octâmero. Dentre essas subunidades, nós temos uma chamada então de SUR1. Essa subunidade SUR1, ela é responsável por regular a sensibilidade do canal. Então é ela que reconhece ativadores e bloqueadores do canal. Tá? Então, os agentes que se ligam à subunidade SUR1 e ativam o canal e promovem a abertura do mesmo e estimulam a secreção de insulina. Então, percebam, inibidores do canal estimulam a secreção, tá? E ativadores do canal impedem a secreção de insulina. Tá? Então, nós vamos encerrar esse assunto aqui e eu continuo com você em uma próxima aula. Até mais!